Uma florista perdeu tudo quando o homem que amava a traiu. Mas quando as flores murcharam e os sonhos pareciam enterrados para sempre, o destino preparava uma segunda chance que mudaria sua vida de forma extraordinária. Segredos familiares de décadas vieram à tona, conexões do passado se revelaram, e suas vidas se transformaram para sempre, de maneiras que ninguém poderia prever. Uma história de superação, redenção e amor, que floresceu sobre as cinzas da traição. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O eco da chuva contra as janelas do pequeno apartamento de Ana acompanhava o ritmo de suas lágrimas. Sentada na beira de sua cama, segurava entre suas mãos trêmulas a fotografia que agora parecia zombar dela. Seu rosto sorridente ao lado de Rafael Monteiro, herdeiro do império imobiliário mais importante de Santa Clara. A imagem tornara-se um cruel lembrete do que nunca deveria ter sido. As flores mais bonitas são aquelas que sobrevivem às piores tempestades, costumava dizer sua avó Helena, enquanto cuidava de suas orquídeas. Aquela frase, repetida tantas vezes durante sua infância, agora ressoava com uma clareza dolorosa na mente de Ana. Aos 28 anos, jamais imaginara que teria que pôr à prova essa resiliência de maneira tão brutal. O incessante som do telefone rompeu o silêncio de seu lamento. Eram apenas 7 da manhã, quando a voz impessoal de um advogado lhe comunicou que tinha 30 dias para desocupar o local onde funcionava o Jardim de Ana, a pequena floricultura que havia construído com tanto esforço durante os últimos 5 anos. O proprietário, Rafael Monteiro, havia decidido não renovar o contrato de aluguel. Os olhos castanhos de Ana fixaram-se na janela embaçada, enquanto a revelação afundava em seu peito como uma adaga de gelo. Não bastava ter descoberto há apenas 3 dias que o homem a quem entregara seu coração mantinha um noivado secreto com Camila Almeida, filha do magnata têxtil mais influente da região. Agora também perderia o negócio que era o reflexo de sua alma. As gotas de chuva deslizavam pelo vidro como lágrimas paralelas às suas. Quantas pessoas em quantas janelas da cidade observavam a mesma chuva com diferentes histórias de dor. O universo parecia conspirar para demolir cada pilar que sustentava sua existência. Mas algo no fundo de seu ser recusava-se a ceder. Talvez sua história apenas começasse a ser escrita, e essa tempestade não fosse o fim, mas o prelúdio de algo que ainda não podia imaginar. A sineta da porta anunciou a chegada de Ana à sua floricultura pela primeira vez desde a devastadora notícia. O aroma familiar de terra úmida, pétalas frescas e folhas verdes a envolveu como um abraço consolador. Cada canto guardava uma parte dela, desde o balcão de madeira resgatado de um antiquário até as prateleiras que havia pintado com suas próprias mãos. "Tem certeza que está bem para vir hoje?" perguntou Pedro, o jovem jardineiro que trabalhava com ela desde a abertura da loja. Ana tentou sorrir enquanto colocava sua bolsa sob o balcão. "As flores não esperam, Pedro. Alguém tem que cuidar delas." Aos 23 anos, Pedro Oliveira representava muito mais que um funcionário. Com seu rosto anguloso e mãos sempre manchadas de terra, o rapaz encontrara em Ana não apenas uma chefe, mas uma mentora. Embora ela nunca soubesse, ele guardava zelosamente o sonho de se tornar paisagista profissional, vendo em cada planta uma possibilidade artística que ia além dos arranjos florais convencionais. "E o que faremos?" perguntou ele, enquanto borrifava água sobre um grupo de crisântemos. "Vai procurar outro local?" A pergunta flutuou no ar como pólen. Ana percorreu com o olhar cada centímetro do lugar que havia sido seu refúgio, sua conquista pessoal, o espaço onde construíra uma identidade além de ser a neta de Helena, a das orquídeas. "Não sei", respondeu com honestidade. "Mal consigo pensar com clareza." O resto da manhã transcorreu entre clientes habituais que notavam algo diferente na atitude sempre alegre de Ana. Ninguém mencionava diretamente Rafael Monteiro, mas os murmúrios sobre seu noivado com Camila Almeida haviam inundado a pequena cidade de Santa Clara como uma maré imparável. Ao meio-dia, a sineta voltou a soar. Dona Teresa, com seu cabelo prateado preso em um coque impecável,
e sua postura ereta, que revelava seus anos como professora de literatura, entrou com a determinação que a caracterizava. Já fiquei sabendo de tudo, disse sem preâmbulos, aproximando-se do balcão onde Ana preparava um buquê de lírios. Aquele canalha não merece nem uma única das suas lágrimas, querida. Dona Teresa, viúva recente após 40 anos de casamento com o diretor do conservatório local, tornara-se uma segunda mãe para Ana desde que sua avó Helena falecera há 7 anos. Aos 65 anos, conhecia a dor da perda, mas também a força necessária para sobreviver a ela. Não é só por ele, Dona Teresa, respondeu Ana enquanto seus dedos acariciavam as pétalas de um lírio branco. É tudo isso. A floricultura. A floricultura não é você, querida, interrompeu Dona Teresa com firmeza. É apenas um lugar. O que você faz com as flores, essa magia que cria com suas mãos, isso você pode levar para qualquer parte. Antes que Ana pudesse responder, a porta dos fundos abriu-se de repente. Pedro apareceu segurando uma caixa de madeira entalhada que parecia antiga. Olha o que encontrei atrás das prateleiras do depósito, exclamou com o entusiasmo próprio de sua juventude. Deve estar lá há anos. A caixa, com seus intrincados desenhos florais entalhados à mão, parecia um objeto tirado de outra época. Quando Ana a abriu, o aroma de papel antigo emergiu como um suspiro do passado. Dentro, um maço de cartas amareladas amarradas com uma fita de seda desbotada repousava junto a uma pequena chave de bronze. Pertenciam ao antigo dono deste local, antes que a família Monteiro o comprasse, explicou Pedro. O senhor José da Silva, acho. O velho florista que viveu aqui há uns 50 anos. Algo naquelas cartas provocou em Ana uma estranha sensação de familiaridade, como se estivesse destinada a encontrá-las precisamente neste momento de sua vida. As palavras escritas à mão na primeira carta que pegou pareciam falar-lhe diretamente. Querida Maria, a distância que nos separa é apenas física, pois meu coração permanece junto ao seu, como as raízes de 2 árvores que se entrelaçam sob a terra. Talvez isso seja um sinal, murmurou Dona Teresa, observando como o rosto de Ana se transformava enquanto lia. Às vezes, as respostas que buscamos encontramos em histórias que não são as nossas. O apartamento de Dona Teresa, localizado em uma antiga casa restaurada no bairro histórico, tornou-se o refúgio temporário para as plantas de Ana. O amplo sótão, com suas janelas que banhavam o espaço de luz natural, revelou-se o lugar perfeito para abrigar a coleção botânica, enquanto a jovem florista decidia seu próximo passo. Meu Antônio sempre quis transformar este espaço em um estúdio de música, comentou Dona Teresa, enquanto ajudava Ana a organizar os últimos vasos. Mas o tempo acabou antes que ele pudesse realizar esse sonho. Fico feliz que agora possa servir para algo bonito. Pedro, subindo pela escada com outra caixa de samambaias, observava o espaço com olhos calculistas. Com alguns ajustes, poderíamos transformar este lugar em uma estufa improvisada, sugeriu. Há luz suficiente, e se instalarmos algumas prateleiras naquela parede? Ana olhou para ele com surpresa. Você está pensando o que acho que está pensando? O jovem jardineiro deu de ombros, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e esperança. Não podemos permitir que o jardim de Ana desapareça só porque perdemos um local. Poderíamos continuar vendendo arranjos por encomenda enquanto encontramos outro espaço. Poderíamos até expandir para serviços de paisagismo para eventos. Eu tenho algumas ideias que venho desenvolvendo. Foi a primeira vez, desde a devastadora notícia, que Ana sentiu algo parecido com esperança florescendo em seu peito. Observou Pedro com novos olhos, reconhecendo nele não apenas o funcionário leal, mas um possível sócio com sonhos próprios. Nunca me disse que estava interessado em paisagismo, comentou, enquanto ajustava um suporte para as orquídeas mais delicadas. Há muitas coisas que não dizemos, até que as circunstâncias nos obriguem a revelá-las, interveio Dona Teresa, com uma sabedoria que só os anos podem conceder. As crises, querida, têm o estranho poder de nos mostrar possibilidades que sempre estiveram lá, esperando para serem descobertas. Naquela noite, depois que Pedro se foi e com Dona Teresa já dormindo,
Ana ficou sozinha no sótão. A luz prateada da lua filtrava-se pelas janelas, criando silhuetas fantasmagóricas com as plantas. Em meio a esse cenário onírico, tirou a caixa de madeira que havia encontrado na floricultura. Uma a uma, leu as cartas escritas por José da Silva à sua amada Maria. Através daquelas páginas amareladas, descobriu a história de um florista que se apaixonou pela filha de um dos proprietários de terras mais poderosos da região. Um amor impossível que as convenções sociais da época condenaram ao fracasso. As últimas cartas nunca foram enviadas. Nelas, José relatava como fora forçado a vender sua floricultura para a família Monteiro e como Maria havia sido prometida a um homem de sua mesma classe social. A coincidência era tão perturbadora que Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. 5 décadas depois, a história parecia se repetir de alguma maneira, como se o edifício guardasse a memória de amores truncados por diferenças sociais. Junto à última carta, encontrou uma fotografia em sépia de um homem jovem em pé, diante da mesma floricultura que ela havia dirigido durante os últimos anos. A semelhança com alguém que não conseguia identificar provocou-lhe uma estranha inquietação. Guardou a fotografia entre as páginas de sua agenda, sentindo que aquela imagem continha uma peça importante de um quebra-cabeça que ainda não compreendia. Fevereiro chegou com um frio incomum para Santa Clara. A praça central, habitualmente cheia de vida, parecia um cenário abandonado sob o céu cinzento que ameaçava chuva. Ana colocava o último buquê de camélias em sua improvisada banca na feira dominical, enquanto tentava ignorar os olhares de compaixão que recebia dos vizinhos que a conheciam. 3 meses, murmurou para si mesma. 3 meses desde que tudo mudou. A transição de proprietária de uma floricultura estabelecida para vendedora ambulante havia sido mais dura do que imaginara. Não era apenas o trabalho físico, mas a humilhação silenciosa de ver como sua vida dera uma guinada tão drástica em tão pouco tempo. As vendas por encomenda continuavam chegando graças à lealdade de alguns clientes, mas mal davam para cobrir as despesas básicas. Quanto por esse buquê de lírios? Perguntou uma voz que Ana reconheceu imediatamente. Ao levantar o olhar, encontrou-se com os olhos escuros de Camila Almeida, a noiva de Rafael. Com seu cabelo negro perfeitamente penteado e seu casaco de grife, representava tudo o que Ana não era. Privilégio, segurança, pertencimento a um mundo onde as preocupações financeiras não existiam. Não estão à venda, respondeu Ana, com uma firmeza que surpreendeu a ambas. Camila, longe de se ofender, sorriu com uma mistura de admiração e curiosidade. Rafael me disse que você era peculiar, comentou, ajustando as luvas de couro. Agora entendo por que ele a achou tão fascinante. Algo na forma como Camila pronunciou aquelas palavras fez Ana sentir um nó no estômago. Não havia hostilidade em seu tom, mas uma espécie de cumplicidade inesperada. Não vim para incomodá-la, continuou Camila. Na verdade, queria falar sobre algo importante. Está sendo organizado um concurso para o redesenho da Praça Central. O vencedor obterá o contrato para o paisagismo completo. Pensei que pudesse interessar a você. Por que está me dizendo isso? Perguntou Ana desconcertada ante a aparente gentileza de quem deveria ser sua rival. Camila olhou ao redor, certificando-se de que ninguém pudesse ouvi-las. Porque sei como é estar presa em uma vida que você não escolheu, respondeu em voz baixa. Meu noivado com Rafael não foi ideia minha, acredite. Nossos pais arranjaram tudo antes que pudéssemos opinar. Antes que Ana pudesse processar aquela revelação, uma rajada de vento sacudiu a banca, derrubando vários vasos com flores. Ambas as mulheres se abaixaram instintivamente para recolhê-los. Você deveria considerar, insistiu Camila enquanto lhe devolvia um vaso com margaridas. Você tem talento. Então deixe que o que aconteceu com Rafael a defina. Com essas palavras, a herdeira Almeida se afastou, deixando Ana com mais perguntas que respostas e um folheto amassado sobre o concurso de paisagismo na mão. Naquela mesma tarde, enquanto recolhia sua banca sob uma garoa persistente, recebeu outra visita inesperada. Um homem alto de aproximadamente 40 anos parou diante dela. Sob um guarda-chuva negro, sua figura imponente contrastava com a fragilidade das flores que restavam. Desculpe a intromissão, disse com um sotaque que revelava sua origem estrangeira.
Me disseram que você é a melhor florista da cidade. Ana não pôde evitar um sorriso amargo. Era. Agora sou apenas uma vendedora de feira. As circunstâncias não definem o talento, respondeu ele estendendo sua mão. Sou Lucas Santos, arquiteto paisagista. Estou trabalhando em um projeto de revitalização urbana e procuro fornecedores locais que entendam a flora regional. Algo no rosto daquele homem pareceu estranhamente familiar a Ana, como se o tivesse visto antes. Seus traços marcados, a intensidade de seu olhar, lembravam alguém, mas não conseguia identificar quem. De onde o senhor é, Sr. Santos? Perguntou enquanto guardava as últimas flores em caixas protegidas da chuva. Nasci aqui em Santa Clara, mas vivi os últimos 20 anos no exterior, explicou ele, ajudando-a com uma das caixas mais pesadas. Acabo de retornar para um projeto especial, a revitalização da Praça Central. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Primeiro Camila com seu estranho aviso, e agora este homem misterioso envolvido no mesmo projeto. O destino parecia empenhado em conduzi-la para um caminho específico. Tenho um colaborador que talvez lhe interesse conhecer, disse Ana, pensando em Pedro e em seus sonhos de paisagismo. Se está procurando talento local, acho que poderia surpreendê-lo. Lucas sorriu, e nesse gesto, Ana voltou a experimentar aquela inquietante sensação de familiaridade. Adoraria. Na verdade, poderíamos nos reunir amanhã? Tenho algumas ideias que gostaria de discutir com vocês. Enquanto via Lucas Santos se afastando sob a chuva, Ana tirou de sua bolsa a fotografia em sépia que havia encontrado entre as cartas. A semelhança era inegável. O jovem florista da imagem tinha os mesmos traços marcados, a mesma intensidade no olhar que o arquiteto que acabara de conhecer. Os sinos da igreja de Santa Clara repicaram ao longe, marcando 6 da tarde. Ana sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a chuva. A sensação de que o passado e o presente começavam a se entrelaçar de maneiras incompreensíveis instalou-se em seu peito como um pressentimento. O café antigo, com suas paredes de tijolos expostos e janelões que davam para a praça, servia como testemunha silenciosa de inúmeras histórias de Santa Clara há mais de um século. Ana chegou pontualmente ao seu encontro com Lucas, acompanhada por um Pedro visivelmente nervoso que não parava de ajustar o colarinho de sua camisa recém-passada. Relaxa aí, sussurrou Ana enquanto procuravam uma mesa. Vamos apenas conversar sobre plantas. Não é só isso, respondeu ele em voz baixa. Lucas Santos é uma lenda no mundo do paisagismo. Seus projetos transformaram espaços urbanos em 3 continentes. Não posso acreditar que vamos conversar com ele. Ana observou seu jovem ajudante com uma mistura de surpresa e orgulho. Era evidente que Pedro havia pesquisado a fundo sobre o arquiteto, confirmando o que ela já suspeitava. Sua paixão pelo paisagismo ia muito além de um simples interesse passageiro. Lucas chegou minutos depois, carregando uma pasta de couro e vários rolos de plantas. Sua presença imponente atraiu olhares curiosos dos demais clientes do café, pouco acostumados a ver rostos novos no pequeno estabelecimento. Obrigado por virem, cumprimentou com um sorriso caloroso. Estive revisando o projeto a noite toda e acredito que há um espaço perfeito para incorporar a expertise de vocês. Durante a hora seguinte, o arquiteto desdobrou diante deles os planos preliminares para a revitalização da Praça Central. Sua visão ia além de uma simples renovação estética. Propunha uma transformação completa que honrasse a história local, enquanto incorporava elementos sustentáveis e espaços funcionais para a comunidade. Aqui é onde vocês entrariam, explicou apontando para uma seção central do projeto. Quero criar um jardim botânico em miniatura que mostre a diversidade da flora regional. Preciso de alguém que entenda não só de estética, mas das necessidades específicas de cada espécie, dos ciclos de floração, da interação entre plantas. Os olhos de Pedro brilhavam enquanto absorvia cada detalhe dos planos. Ocasionalmente apontava para algum aspecto e sugeria modificações com uma segurança que Ana nunca havia visto nele. Se me permite, interveio o jovem, inclinando-se sobre um dos esboços. Acho que poderíamos incorporar um sistema de irrigação que aproveite a água da chuva. Santa Clara tem precipitações regulares
que poderiam ser canalizadas para manter o jardim com um consumo mínimo de recursos. Lucas o observou com evidente interesse. É exatamente o tipo de pensamento que procuro, assentiu, tomando notas na margem do plano. Não quero apenas um jardim bonito, quero um ecossistema funcional que eduque a comunidade sobre sustentabilidade. Ana observava a interação entre ambos os homens com uma mistura de orgulho e nostalgia. Ver Pedro se desenvolver em seu elemento lembrava-lhe seus próprios inícios, quando sua avó Helena a incentivava a perseguir sua paixão pelas flores, apesar da oposição de seus pais, que viam a floricultura como um passatempo, não como uma profissão. Há algo mais que deveriam saber, acrescentou Lucas baixando ligeiramente a voz. Este projeto tem um significado pessoal para mim. Meu pai nasceu em Santa Clara, e embora eu tenha crescido longe, ele sempre me falou da beleza desta praça. Contava-me como, quando jovem, costumava se reunir aqui com amigos e com alguém especial. Algo na forma como pronunciou essas últimas palavras captou a atenção de Ana. Uma suspeita começou a se formar em sua mente. Seu pai... começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Qual era o nome dele? José, respondeu Lucas. José da Silva. Era florista, como vocês. Teve que deixar Santa Clara nos anos 70, depois de perder seu negócio. Nunca me explicou completamente as circunstâncias, mas sempre falava desta cidade com uma mistura de amor e dor. O coração de Ana deu um salto. As cartas, a fotografia, o inexplicável sentimento de familiaridade. Tudo começava a fazer sentido. Acho que tenho algo que poderia interessá-lo, disse, abrindo sua bolsa para extrair a fotografia em sépia que havia trazido consigo. Encontramos isso no local da minha antiga floricultura, junto com algumas cartas. Lucas tomou a fotografia com mãos ligeiramente trêmulas. Seus olhos umedeceram ao reconhecer o rosto jovem de seu pai diante do estabelecimento que uma vez foi seu sonho e seu lar. Não posso acreditar, murmurou. Há anos procuro conexões com seu passado aqui. Ele nunca quis falar muito sobre o que deixou para trás. Ana hesitou um momento antes de continuar. As cartas eram para alguém chamada Maria. Acho que era um amor impossível por diferenças sociais. O arquiteto assentiu lentamente, como se peças de um quebra-cabeça familiar finalmente se encaixassem. Minha mãe, explicou com voz baixa, Maria Oliveira, eventualmente seguiu meu pai quando ele deixou Santa Clara, contra os desejos de sua família. Casaram-se em segredo e construíram uma vida longe daqui. Mas o desejo de meu pai sempre foi voltar algum dia. Um silêncio carregado de emoções desceu sobre a mesa. Pedro olhava alternadamente para Ana e Lucas, consciente de estar presenciando um momento significativo cujas ramificações ainda não podia compreender completamente. É quase como se o destino tivesse orquestrado nosso encontro, refletiu Ana, sentindo um estranho consolo na ideia de que algumas histórias de amor têm finais felizes, mesmo após grandes sacrifícios. Meu pai sempre dizia que as plantas nos ensinam as lições mais importantes da vida, comentou Lucas, guardando cuidadosamente a fotografia. Às vezes, o que parece murchar só está reunindo forças para florescer com maior intensidade na próxima estação. Enquanto o sol da tarde projetava sombras alongadas através das janelas do café, os três começaram a esboçar ideias para o jardim botânico. O que havia começado como uma simples reunião profissional transformara-se no primeiro passo de uma colaboração nascida não só do talento compartilhado, mas de conexões mais profundas que transcendiam o tempo e as coincidências. Nesse momento, Ana sentiu pela primeira vez em meses que os pedaços quebrados de sua vida começavam a se reordenar em um novo padrão, diferente, mas igualmente belo. Apesar da nuvem de traição e perda que a acompanhara desde dezembro, começava a se dissipar, permitindo que raios de esperança iluminassem possibilidades que antes não podia vislumbrar. As semanas seguintes transcorreram em um turbilhão de atividade criativa. O sótão de Dona Teresa transformara-se em um improvisado estúdio de design, onde Ana, Pedro e ocasionalmente Lucas se reuniam para trabalhar na proposta para o concurso de paisagismo. Maquetes em escala,
Amostras de plantas, diagramas de sistemas de irrigação e painéis de apresentação ocupavam cada centímetro disponível do espaço. Nunca vi minha casa tão viva, comentou Dona Teresa uma tarde, enquanto servia chá aos 3 colaboradores. Antônio ficaria encantado de ver este espaço sendo usado para criar beleza. A menção do falecido marido de Dona Teresa captou a atenção de Lucas, que estava absorto em um detalhe técnico dos planos. Antônio Ferreira, o diretor do conservatório? Perguntou com interesse. Dona Teresa assentiu, surpresa. Você o conhecia? Não pessoalmente, mas minha mãe costumava falar dele, explicou Lucas. Ela estudou piano brevemente no conservatório antes de partir de Santa Clara. Sempre dizia que o mestre Ferreira foi quem lhe ensinou que a música, como a vida, não se trata das notas individuais, mas dos silêncios entre elas. Um sorriso nostálgico iluminou o rosto de Dona Teresa. Isso soa exatamente como algo que Antônio diria. Ele tinha uma forma poética de expressar as verdades mais profundas. Ana observava a interação com crescente fascínio. As conexões entre todos eles pareciam se multiplicar como raízes de uma mesma planta, estendendo-se sob a superfície de maneiras que apenas começavam a descobrir. É estranho como todos estamos vinculados de alguma maneira, comentou, ajustando um detalhe na maquete central. Como se nossas histórias formassem parte de um desenho maior que não podemos ver completamente. Pedro, que havia estado inusualmente calado toda a tarde, finalmente falou. Minha avó costumava dizer que as pessoas são como as plantas em um jardim, disse, com o olhar fixo em um pequeno arbusto que estava incorporando a maquete. Algumas florescem juntas por uma temporada e depois seguem caminhos separados. Outras parecem não ter relação, até que você descobre que suas raízes se entrelaçam sob a terra. O silêncio que seguiu essas palavras estava carregado de reflexão. Cada um parecia estar considerando as invisíveis conexões que os haviam reunido naquele momento e lugar específicos. O som da chuva contra as janelas rompeu a contemplação. Março estava terminando com uma série de tempestades que anunciavam a proximidade da mudança de estação. Deveríamos incluir um sistema de canais para aproveitar esta chuva, sugeriu Pedro, apontando para uma seção da maquete. Podemos criar um pequeno lago que sirva tanto como elemento estético quanto funcional. É brilhante, assentiu Lucas. E se incorporarmos plantas aquáticas específicas, poderíamos criar um microsistema autossustentável. Enquanto os 2 homens mergulhavam em detalhes técnicos, Ana notou que Dona Teresa a observava com uma expressão indescritível. Acontece algo? Perguntou em voz baixa, aproximando-se da mulher mais velha. Só estou observando como seu rosto se transformou nestas últimas semanas, respondeu Dona Teresa com afeto. Há uma luz em seus olhos que havia desaparecido desde o ocorrido com Rafael. É reconfortante vê-la retornar. Ana não havia sido consciente da mudança, mas reconheceu a verdade nas palavras de sua amiga. A dor ainda estava lá, como uma cicatriz que ainda doía ao toque, mas já não dominava cada um de seus pensamentos. Em seu lugar, um cauteloso otimismo havia começado a florescer. Não é só o projeto, admitiu em um sussurro, certificando-se de que os outros não pudessem ouvi-la. É a sensação de estar construindo algo significativo, algo que perdurará além da minha própria dor. E é a forma como Lucas vê o mundo, como se cada elemento tivesse um propósito e uma beleza inerente. Me lembra minha avó Helena. Dona Teresa sorriu com cumplicidade. Notei como ele olha para você quando acha que não está sendo observada, comentou, com a mesma atenção que dedica a seus projetos mais preciosos. Um rubor inesperado coloriu as bochechas de Ana. Não é o que você pensa, protestou debilmente. Somos apenas colaboradores. Por enquanto, respondeu Dona Teresa com uma piscadela antes de dirigir-se à cozinha para preparar mais chá. Ana retornou à mesa de trabalho, tentando ignorar o acelerado batimento de seu coração. Sentia-se vulnerável ante a ideia de desenvolver sentimentos por alguém tão logo após a traição de Rafael. E, no entanto, havia algo em Lucas que despertava nela uma confiança instintiva, como se suas almas tivessem estabelecido uma conexão que sua mente consciente apenas começava a reconhecer. — Está tudo bem? — perguntou Lucas, notando sua expressão pensativa.
Parece preocupada. Só estava pensando nos prazos de entrega, mentiu Ana, inclinando-se sobre os planos. O concurso fecha em 3 semanas e ainda temos muito a fazer. Conseguiremos, afirmou ele com uma segurança tranquilizadora, roçando acidentalmente sua mão ao alcançar um dos esboços. O breve contato enviou uma corrente elétrica pelo braço de Ana, lembrando-lhe sensações que acreditava ter enterrado junto com sua relação fracassada. Confusa pela própria reação, concentrou-se com renovada intensidade nos detalhes técnicos da proposta, buscando refúgio no trabalho meticuloso que requeria toda a sua atenção. Lá fora, a chuva continuava caindo, nutrindo silenciosamente a terra e preparando-a para as florações vindouras. No interior do sótão, 4 pessoas unidas por fios invisíveis do destino trabalhavam juntas, cada uma curando-se à sua maneira, enquanto criavam algo que transcenderia suas histórias individuais. Nenhum deles podia prever as tempestades que ainda os aguardavam, nem imaginar como suas vidas continuariam se entrelaçando em padrões que tanto o passado quanto o presente estavam desenhando. A cerimônia de apresentação das propostas finalistas para o redesenho da Praça Central realizava-se no salão principal da Prefeitura de Santa Clara. O espaço, com suas imponentes colunas de mármore e vitrais que filtravam a luz em padrões multicoloridos, transbordava de cidadãos curiosos, representantes da mídia local e, naturalmente, os finalistas que competiam pelo prestigioso contrato. Ana, vestida com um sóbrio terno verde que evocava sua conexão com a natureza, tentava controlar o tremor de suas mãos enquanto repassava mentalmente os pontos-chave de sua apresentação. Ao seu lado, Pedro ajustava nervosamente a gravata que Dona Teresa havia insistido que usasse para a ocasião. Calma, sussurrou Ana. Ensaiamos dezenas de vezes. Você conhece o projeto melhor que ninguém. O jovem assentiu, embora sua expressão denunciasse a ansiedade que sentia ante a perspectiva de falar em público sobre o sistema de irrigação sustentável que havia projetado. Lucas juntou-se a eles, impecável em um terno escuro que acentuava seu porte distinto. Diferentemente de seus colaboradores, projetava uma calma que só anos de experiência internacional podiam proporcionar. Acabo de revisar a lista de finalistas, informou em voz baixa. Há 5 equipes competindo, incluindo a nossa, e uma delas é... Não precisou completar a frase. A entrada de Rafael Monteiro no salão, acompanhado por uma equipe de arquitetos de ternos impecáveis, captou imediatamente a atenção de Ana. O homem que havia despedaçado seu coração e seu negócio avançava com a confiança de quem está acostumado a vencer, cumprimentando os funcionários municipais com a familiaridade de quem frequenta seus círculos. Não sabia que ele estava participando, murmurou Ana, sentindo uma mistura de raiva e ansiedade formar-se em seu estômago. Os Monteiros sempre estão onde há dinheiro e prestígio em jogo, comentou Lucas, com uma nota de amargura que surpreendeu Ana. Meu pai me contou como essa família construiu seu império imobiliário, adquirindo propriedades a preços irrisórios durante tempos de crise. Antes que pudessem continuar sua conversa, a voz do prefeito Paulo Mendes ressoou através do sistema de som, dando início à cerimônia. Um a um as equipes finalistas foram apresentando suas propostas, desdobrando maquetes, projeções e discursos cuidadosamente preparados para impressionar o júri composto por funcionários municipais, acadêmicos e representantes de organizações cidadãs. Quando chegou a vez da equipe Monteiro, Rafael desdobrou um espetáculo tecnológico impressionante. Projeções holográficas mostravam sua visão futurista para a praça, com estruturas metálicas vanguardistas e espaços minimalistas que, embora visualmente impactantes, pareciam ignorar a história e o caráter tradicional de Santa Clara. Como podem observar, explicava Rafael com sua característica eloquência, nosso design posicionará Santa Clara como uma cidade de vanguarda, atraindo turismo e investimentos. A praça deixará de ser um espaço estagnado no passado para tornar-se um símbolo de progresso. Ana notou como vários membros do júri assentiam com aprovação, claramente impressionados pela apresentação tecnológica e a promessa de modernidade. A confiança que havia construído durante as semanas de preparação começou a vacilar.
Não se deixe intimidar, sussurrou Lucas, percebendo sua inquietude. O que eles oferecem é espetáculo. O que nós propomos é vida. Quando finalmente anunciaram sua vez, Ana avançou para o centro do salão com Pedro e Lucas flanqueando-a. Sua maquete, diferentemente das apresentações digitais das outras equipes, era uma obra tangível, que mostrava com requintado detalhe sua visão. Um jardim botânico que celebrava a biodiversidade local, espaços para a comunidade que respeitavam a arquitetura histórica e sistemas sustentáveis que convertiam a praça em um ecossistema funcional. Santa Clara não precisa se reinventar, começou Ana, encontrando sua voz mais firme do que esperava. Precisa se redescobrir. Nossa proposta não busca impor uma visão alheia à identidade desta cidade, mas honrar sua história enquanto construímos seu futuro. Enquanto falava, notou como a expressão de Rafael transitava da surpresa ao reconhecimento, e finalmente a uma mistura de desconforto e algo mais complexo que não soube identificar. Seus olhares se cruzaram brevemente, e nesse instante, Ana sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. Já não era a mulher devastada por sua traição, mas uma profissional defendendo sua visão com paixão e conhecimento. Pedro tomou o relevo para explicar os aspectos técnicos do projeto, surpreendendo a todos com seu domínio do tema e sua capacidade para traduzir conceitos complexos em explicações acessíveis. Quando descreveu como o sistema de irrigação utilizaria exclusivamente água de chuva coletada, vários membros do júri trocaram olhares de aprovação. Lucas concluiu a apresentação, conectando o projeto com a história pessoal da praça, como coração da comunidade. Meu pai me contava como este espaço foi testemunha dos momentos mais significativos na vida dos habitantes de Santa Clara, explicou com emoção contida. Primeiros amores, celebrações comunitárias, manifestações culturais. A praça não é apenas um terreno público, é o álbum de recordações coletivo desta cidade. Nosso design busca honrar essa memória, enquanto escreve novos capítulos para as gerações futuras. O aplauso que seguiu foi caloroso e genuíno, especialmente entre os cidadãos mais velhos, que pareciam comovidos pela evocação de suas próprias memórias na praça. Enquanto retornavam a seus assentos, Ana notou a presença de Camila Almeida nas últimas filas do auditório. A noiva de Rafael a observava com uma expressão indecifrável, e quando seus olhares se encontraram, inclinou ligeiramente a cabeça no que pareceu um gesto de reconhecimento, ou talvez de respeito. A cerimônia concluiu com o anúncio de que a decisão final seria comunicada em 2 semanas, após uma deliberação exaustiva do júri. Enquanto os assistentes começavam a se dispersar, Rafael se aproximou diretamente do grupo de Ana, ignorando os olhares curiosos que seguiam sua trajetória. Uma apresentação impressionante, disse com uma formalidade que contrastava com a intimidade que uma vez compartilharam. Não sabia que você estava envolvida neste projeto. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Rafael, respondeu Ana, com uma calma que mascarava o tumulto interior que sua presença ainda provocava. Sempre foi assim. Algo parecido com arrependimento cruzou o rosto do empresário. Ana, sobre o que aconteceu. Há coisas que preciso explicar. Não é o momento nem o lugar, interrompeu Lucas, colocando-se sutilmente entre ambos. E, francamente, duvido que haja explicações que possam justificar certas ações. Rafael estudou o arquiteto com renovada atenção, como se tentasse situá-lo em algum contexto. Nos conhecemos? Perguntou com um leve franzimento de senho. Não pessoalmente, respondeu Lucas. Mas nossas famílias têm história. Meu nome é Lucas Santos da Silva. O sobrenome Silva provocou uma reação visível em Rafael, um reconhecimento imediato seguido de um desconforto evidente. Silva, como o antigo proprietário da floricultura, murmurou. Meu pai, confirmou Lucas. Quem perdeu seu negócio sob circunstâncias que, segundo entendo, envolveram sua família. A tensão entre ambos os homens tornou-se palpável, carregando o ar com décadas de histórias não contadas e rancores herdados. Ana, sentindo que se encontrava no meio de um confronto cujas dimensões apenas começava a compreender, decidiu intervir. Este não é lugar para desenterrar o passado,
disse com firmeza. Todos temos trabalho a fazer se queremos que o júri considere seriamente nossas propostas. Suas palavras pareceram romper o feitiço. Rafael assentiu brevemente, antes de se retirar, não sem antes dirigir um último olhar para Ana, que continha algo muito parecido com nostalgia. O que foi tudo isso? Perguntou Pedro quando Rafael estava suficientemente longe. História, respondeu Lucas com gravidade, história que parece empenhada em se repetir. Enquanto abandonavam a prefeitura, Ana não pôde evitar sentir que acabavam de cruzar um limiar invisível. O que havia começado como um projeto profissional agora estava irremediavelmente entrelaçado com histórias pessoais, velhas feridas e, possivelmente, embora ainda não pudesse vislumbrá-lo claramente, com um destino que havia estado esperando pacientemente que todos os atores tomassem suas posições no palco. O café antigo tornara-se o refúgio habitual para as reuniões da equipe. Ana mexia distraidamente sua xícara de chá, enquanto Pedro e Lucas discutiam alguns ajustes menores que poderiam fortalecer sua proposta antes da deliberação final do júri. Mas sua mente estava longe dos detalhes técnicos e das considerações estéticas. Continuava repassando o breve encontro com Rafael e a evidente tensão entre ele e Lucas. Ana, o que você acha? A voz de Pedro a trouxe de volta ao presente. Acha que deveríamos incluir mais detalhes sobre as espécies endêmicas? Desculpe, estava distraída, admitiu, forçando um sorriso. Acho que o equilíbrio atual é adequado. O júri não precisa de um catálogo botânico completo. Lucas a observava com atenção, como se pudesse ler os pensamentos que se agitavam por trás de sua fachada tranquila. Por que não vai para casa descansar? Sugeriu com gentileza. Você tem trabalhado incansavelmente nestas últimas semanas. Pedro e eu podemos nos encarregar destes ajustes. Em qualquer outro momento, Ana teria insistido em ficar, em manter o controle sobre cada aspecto do projeto, mas o esgotamento emocional das últimas semanas havia começado a cobrar seu preço. Talvez você tenha razão, concedeu, recolhendo sua bolsa. Enviarei meus comentários por e-mail esta noite. Enquanto se levantava, a sineta da porta anunciou a chegada de um novo cliente. Camila Almeida entrou no café, elegante como sempre em um vestido cor de vinho, que contrastava com a simplicidade do lugar. Seus olhos encontraram imediatamente os de Ana. Que coincidência, disse Camila, aproximando-se da mesa. Esperava poder falar com você. A tensão no rosto de Lucas era evidente. Pedro, sentindo o desconforto, murmurou algo sobre revisar uns documentos e trasladou-se a uma mesa mais afastada. Deixarei vocês conversarem, disse Lucas, recolhendo alguns planos. Te ligarei mais tarde, Ana. Uma vez sozinhas, Camila tomou assento frente a Ana, que permanecia em um silêncio expectante. Sua apresentação foi impressionante, começou Camila. Honestamente, acho que vocês têm grandes possibilidades de ganhar. Obrigada, respondeu Ana com cautela, embora imagine que preferiria que ganhasse o projeto do seu noivo. Um sorriso amargo desenhou-se nos lábios perfeitamente pintados de Camila. Não sou tão previsível quanto você pode pensar, disse brincando com um anel que Ana notou não ser seu anel de noivado. Na verdade, estou aqui porque acho que você merece saber a verdade. Toda a verdade. Sobre o quê? Perguntou Ana, sentindo como seu coração acelerava seu ritmo. Sobre Rafael, sobre nosso noivado. Camila fez uma pausa, como reunindo coragem. E sobre o verdadeiro motivo pelo qual ele não renovou seu contrato de aluguel. Durante a meia hora seguinte, enquanto o sol começava a descer sobre Santa Clara, Camila revelou uma história que Ana jamais teria imaginado. O noivado entre os herdeiros das famílias Monteiro e Almeida havia sido arranjado por seus pais como parte de um acordo comercial para salvar o Império Monteiro da bancarrota iminente. A companhia imobiliária está à beira do colapso, explicou Camila. Vem construindo uma fachada de prosperidade durante anos, mas a verdade é que estão afogados em dívidas. Meu pai viu uma oportunidade, salvar o negócio em troca de uma aliança familiar que elevasse o status social dos Almeida. E Rafael aceitou isso? Perguntou Ana, tentando conciliar esta revelação com o homem que acreditava conhecer. A princípio resistiu, admitiu Camila, especialmente porque estava apaixonado por você.
Mas quando seu pai sofreu o primeiro infarto, deixou a frase suspensa, sabendo que Ana podia completar a história. Cedeu para salvar sua família, murmurou Ana, lembrando como Rafael havia mudado depois da hospitalização de seu pai no outono passado. E para proteger você, acrescentou Camila, surpreendendo Ana. Meu pai descobriu sua relação com você e a viu como uma ameaça para o acordo. Ameaçou adquirir o edifício onde estava sua floricultura e demoli-lo para um novo empreendimento. Rafael escolheu sacrificar sua relação e não renovar seu contrato ele mesmo para manter o controle sobre o edifício. Pensou que era melhor que você perdesse o local temporariamente a que perdesse tudo permanentemente. A revelação caiu sobre Ana como uma avalanche, sepultando as certezas sobre as quais havia construído sua dor e sua determinação durante os últimos meses. As lágrimas que acreditava esgotadas voltaram a se acumular em seus olhos. Por que você me diz isso agora? Conseguiu perguntar, lutando para manter a compostura. Camila a olhou com uma mistura de tristeza e resolução. Porque ontem rompi o noivado, respondeu. Não posso continuar com esta farsa não quando vi como ele olhava para você durante a apresentação. E não quando eu mesma encontrei alguém que me faz questionar tudo o que acreditava querer na vida. Você rompeu o noivado? Repetiu Ana, assimilando lentamente as implicações. O que acontecerá com o acordo, com a empresa da família dele? Isso já não é meu problema, disse Camila com uma determinação que Ana nunca havia visto antes nela. Meu pai encontrará outra forma de conseguir o que quer. Sempre encontra. Mas eu já não serei sua moeda de troca. O silêncio que seguiu estava carregado de emoções contraditórias. Ana tentava processar esta nova versão dos eventos que haviam destroçado sua vida, enquanto Camila parecia aliviada por ter finalmente compartilhado a verdade. Há algo mais que você deveria saber, acrescentou Camila, baixando a voz. É sobre seu amigo, o arquiteto. Lucas? Perguntou Ana, sentindo uma nova inquietude. Tenho investigado desde que o vi na apresentação, explicou Camila. Há rumores sobre um processo legal que sua família vem preparando durante anos contra os Monteiro, relacionado com a forma como adquiriram certas propriedades no centro histórico, incluindo o terreno onde está a Praça Central. A cabeça de Ana girava, primeiro a revelação sobre Rafael e agora isso. Seria possível que Lucas a tivesse envolvido no projeto, não por seu talento, mas como parte de alguma vingança familiar contra os Monteiro. Preciso de tempo para processar tudo isso, disse finalmente, levantando-se com pernas trêmulas. Entendo, assentiu Camila. Só queria que você soubesse a verdade antes de tomar decisões importantes. Você merece isso, pelo menos. Enquanto Ana caminhava pelas ruas de Santa Clara, a tarde dava lugar ao crepúsculo. Os postes de luz começavam a se acender, iluminando um caminho que, de repente, parecia muito mais confuso que naquela manhã. Os fatos que haviam definido sua dor e sua determinação durante meses agora se revelavam como uma versão parcial, talvez até distorcida, de uma realidade muito mais complexa. O telefone vibrou em sua bolsa. Era uma mensagem de Lucas. Está tudo bem? Quer falar sobre o que seja que Camila tenha dito? Ana observou a tela por um longo momento, antes de guardar o telefone sem responder. Precisava pensar. Precisava de espaço para redefinir não só sua compreensão do passado, mas também sua visão do futuro que havia começado a construir. Os sinos da igreja marcaram 8 da noite, enquanto ela parava em frente ao edifício onde uma vez estivera sua floricultura. Através dos vidros empoeirados, podia distinguir o espaço vazio, que uma vez esteve cheio de vida e cor. Como seu coração, pensou, vazio, mas esperando ser preenchido novamente com algo que ainda não podia visualizar claramente. O aguaceiro de abril golpeava com fúria as janelas do sótão, criando um pano de fundo sonoro para a cena que se desenvolvia em seu interior. Ana enfrentava Lucas com uma mistura de confusão e decepção refletida em seu rosto. É verdade? Perguntou diretamente, segurando em suas mãos os documentos que havia obtido após dias de investigação nos arquivos municipais. Todo este projeto tem sido parte de um plano para recuperar o terreno da praça? Lucas permaneceu em silêncio por um momento,
observando os papéis que detalhavam a compra e venda do terreno onde agora se localizava a Praça Central. A transação, datada de 50 anos atrás, mostrava como a família Monteiro havia adquirido a propriedade dos Silva por uma soma irrisória durante um período de crise econômica. Não é tão simples, Ana, respondeu finalmente, passando uma mão pelo cabelo com evidente frustração. Sim, minha família tem preparado um caso legal para demonstrar que aquela venda foi produto de coerção. Meu avô foi praticamente obrigado a vender quando os Monteiro cortaram o fornecimento de água à sua propriedade e subornaram o banco para adiantar o vencimento de sua hipoteca. E eu? A voz de Ana quebrou-se ligeiramente. Fui apenas uma peça conveniente no seu tabuleiro? Alguém com motivos pessoais contra Rafael que você podia utilizar para sua causa? A expressão de dor genuína que cruzou o rosto de Lucas fez Ana duvidar por um instante de suas acusações. Quando te conheci, não sabia quem você era, explicou ele, aproximando-se, mas mantendo uma distância prudente. Te procurei porque os locais falavam de você como a melhor florista da região. Só depois, quando você mencionou sua história com Rafael, compreendi a conexão. E sim, por um momento pensei que era uma coincidência perfeita demais. Ele se deteve, buscando as palavras corretas. Mas o que aconteceu entre nós desde então? A forma como trabalhamos juntos, como você transformou minha visão do projeto com seu conhecimento e sensibilidade, isso não foi calculado, Ana. Isso foi real. Lá fora, um relâmpago iluminou brevemente o cômodo, seguido do estrondo do trovão. A tempestade parecia sincronizar-se com a intensidade do momento. Como posso acreditar em você? Perguntou ela, lembrando como a confiança depositada em Rafael resultara em traição. Parece que todos têm agendas ocultas nesta história. Rafael com seu noivado arranjado. Você com seu processo familiar... Espere, interrompeu Lucas. O que você sabe sobre o noivado de Rafael? Ana hesitou antes de compartilhar o que Camila lhe havia revelado dias atrás. Enquanto falava, observou como a expressão de Lucas transitava da surpresa a uma espécie de compreensão resignada. Isso explica muitas coisas, murmurou quando ela terminou. Incluindo porque Camila tem me investigado. O que quer dizer? O pai de Camila, Carlos Almeida, tem adquirido propriedades estratégicas ao redor da praça durante o último ano, explicou Lucas. Nosso caso legal poderia potencialmente invalidar não só a propriedade dos Monteiros sobre o terreno original, mas também questionar a legalidade das vendas posteriores, incluindo as aquisições dos Almeida. As peças começavam a se encaixar em um padrão mais complexo do que Ana havia imaginado. Não se tratava simplesmente de uma rivalidade entre duas famílias, mas de uma rede de interesses econômicos e pessoais que se estendia através de gerações. O concurso, disse de repente, compreendendo outro aspecto da situação. Se vencermos, você teria influência direta sobre o futuro desenvolvimento da praça. E poderia me assegurar de que se honre a conexão histórica da minha família com esse espaço, confirmou Lucas. Mas te juro, Ana, que minha principal motivação continua sendo criar um projeto que beneficie toda a comunidade. A reivindicação familiar é importante para mim, mas não a qualquer preço. Ana caminhou até a janela, observando como a chuva distorcia a vista da cidade. Tudo parecia embaçado agora, tanto a paisagem exterior quanto as certezas que havia construído durante as últimas semanas. Preciso de tempo, disse finalmente. Tempo para decidir se continuo com o projeto e tempo para saber se posso confiar em você. Lucas assentiu lentamente, respeitando sua decisão, embora a dor fosse evidente em seu olhar. Entendo. Só te peço que considere uma coisa. Diferentemente de Rafael, eu nunca menti para você. Omiti partes da história, sim, mas cada palavra que te disse foi verdade. Quando Lucas se foi, deixando atrás de si os documentos espalhados sobre a mesa, Ana permitiu-se finalmente liberar as lágrimas que havia contido durante toda a conversa. A sensação de déjà-vu era avassaladora. Novamente se encontrava questionando os motivos de um homem que havia começado a ocupar um espaço em seu coração. O som de passos na escada anunciou a chegada de Dona Teresa, que a encontrou sentada no chão, rodeada de papéis e com o rosto sulcado por lágrimas. — Oh, querida! — disse a mulher mais velha,
ajoelhando-se ao seu lado apesar de suas articulações protestantes. O que aconteceu? Entre soluços entrecortados, Ana relatou tudo o que havia descoberto. Dona Teresa escutou em silêncio, seu rosto refletindo a sabedoria de quem viu histórias humanas suficientes para não se surpreender com suas complexidades. O amor e os negócios nunca foram bons companheiros de cama, comentou quando Ana terminou seu relato. Mas há algo que você deve se perguntar. O que é que você realmente quer em tudo isso? A pergunta pegou Ana de surpresa. Ela havia estado tão concentrada em descobrir as motivações dos demais que mal havia considerado as suas próprias. Quero, começou, buscando clareza em meio à confusão. Quero criar algo bonito e significativo. Quero que meu trabalho com as plantas ajude a construir um espaço onde as pessoas possam se conectar com a natureza e entre si. E quero... Sim? Encorajou Dona Teresa quando Ana se deteve. Quero acreditar que posso confiar novamente, completou em um sussurro. Que posso me abrir para alguém sem medo de ser usada ou traída. Dona Teresa tomou suas mãos entre as suas, enrugadas pelo tempo, mas firmes em seu calor. O medo da traição é a verdadeira traição, querida, disse com suavidade. Impede você de viver plenamente. Torna você prisioneira de possibilidades negativas que podem nunca se materializar. A chuva começava a amainar, o tamborilar furioso contra os vidros, transformando-se gradualmente em um sussurro constante. O que você faria no meu lugar? Perguntou Ana, buscando na experiência de sua amiga alguma orientação para navegar na incerteza. Dona Teresa sorriu com uma mistura de nostalgia e serenidade. Depois de perder Antônio, prometi a mim mesma não viver com "e se tivesse feito diferente?", respondeu. Então eu te diria, continue com o projeto, não por Lucas ou por vingança contra Rafael, mas por você mesma, porque é algo em que você acredita e no qual colocou seu coração. E quanto a confiar, confie, mas mantenha os olhos abertos. O maior risco é nunca arriscar. As palavras de Dona Teresa ressoaram na mente de Ana durante o resto da tarde, enquanto reorganizava os documentos e revisava mais uma vez os planos do projeto. Cada detalhe havia sido cuidadosamente considerado, cada planta selecionada não apenas por sua beleza, mas por seu significado e sua função no ecossistema maior. Ao cair da noite, tomou uma decisão. Enviou uma mensagem a Pedro e Lucas, convocando-os para uma reunião no dia seguinte. Continuariam com o projeto, mas com novas condições. Total transparência sobre as motivações pessoais e um compromisso renovado com a visão original de criar um espaço que beneficiasse genuinamente a comunidade. Quando finalmente se preparava para dormir, seu telefone vibrou com uma mensagem inesperada. Era de Rafael. Preciso falar com você. É importante. Por favor. Ana observou a tela durante longos minutos, o cursor piscando no espaço de resposta como um lembrete de decisões pendentes. Finalmente escreveu. Amanhã. Café antigo, 9h. Enquanto colocava o telefone na mesinha de cabeceira, notou que a chuva havia cessado completamente. No repentino silêncio, o tic-tac do relógio de parede soava com uma clareza renovada, como se marcasse não apenas a passagem do tempo, mas também o ritmo de uma vida que, apesar das tempestades, seguia avançando inexoravelmente em direção a um futuro que ainda estava por ser escrito. O café antigo estava inusualmente tranquilo naquela manhã. Ana havia escolhido uma mesa no canto mais afastado, onde olhares curiosos não pudessem alcançá-la facilmente. A sineta da porta anunciou a chegada de Rafael, pontual como sempre. Vestia-se mais sobriamente que o habitual, como se tivesse deixado deliberadamente para trás a imagem de empresário bem-sucedido que costumava projetar. Obrigado por aceitar me ver, disse ao sentar-se diante dela, seus olhos revelando noites de insônia. Não faço isso por você, respondeu Ana com calma. Faço porque preciso de respostas para seguir em frente. Rafael assentiu, aceitando a frieza como parte do preço que devia pagar por suas decisões. Suponho que Camila já tenha contado sobre nosso noivado. Começou, girando nervosamente a xícara de café que o garçom havia colocado à sua frente. Sobre por que fiz o que fiz. Ela me contou a versão dela,
confirmou Ana. Quero ouvir a sua. Durante a meia hora seguinte, Rafael relatou como sua família, aparentemente próspera, encontrava-se à beira da ruína financeira devido a investimentos fracassados e dívidas acumuladas durante gerações. O Império Monteiro, construído sobre aquisições agressivas de propriedades ao longo de décadas, sustentava-se agora mediante uma elaborada fachada de prosperidade que ocultava uma realidade muito mais precária. Meu pai sofreu o infarto quando recebeu a notificação do banco, explicou a culpa evidente em sua voz. As hipotecas de quase todas as nossas propriedades estavam prestes a ser executadas. O acordo com os Almeida era a única saída. E não renovar meu contrato? Perguntou Ana, mantendo sob controle as emoções que ameaçavam transbordar. Como isso se encaixa no seu nobre sacrifício familiar? Rafael teve a decência de mostrar vergonha diante da pergunta. Carlos Almeida descobriu nosso relacionamento e o viu como uma ameaça para o acordo, explicou. Ameaçou se retirar se eu mantivesse qualquer tipo de relação com você. Chegou a sugerir adquirir o edifício para demoli-lo e construir um shopping center. Pensei que era melhor que você perdesse apenas o local temporariamente, a que perdesse tudo definitivamente. Então você decidiu por mim, observou Ana, a amargura filtrando-se em sua voz. Sem me consultar, sem me dar a opção de lutar junto com você. Foi um erro, admitiu Rafael. Um de muitos. Deveria ter confiado em você, deveria ter sido honesto, mas tinha medo. Medo de perder tudo e arrastar você comigo na queda. Um silêncio tenso instalou-se entre eles, enquanto Ana processava esta nova informação, tentando conciliá-la com a imagem que havia construído de Rafael durante seu relacionamento e depois da ruptura. Há algo mais que você precisa saber, continuou ele, sacando de sua pasta uma pasta de documentos. Algo sobre Lucas Santos e sua família. O coração de Ana deu um salto. Será que todo mundo conhecia sua relação com Lucas? O que você sabe sobre Lucas? Perguntou com cautela. O suficiente para me preocupar com você, respondeu Rafael, abrindo a pasta. A família dele tem preparado um processo legal contra a minha por anos, alegando que a aquisição de certas propriedades, incluindo a que abrigava a floricultura de seu avô, foi ilegal. Já estou ciente disso, interrompeu Ana. Lucas me explicou ontem. A surpresa no rosto de Rafael foi genuína. Ele contou? Isso é inesperado. Não tudo, admitiu ela. Tive que confrontá-lo depois de fazer minha própria investigação. Mas ele foi honesto quando perguntei diretamente. Rafael assentiu lentamente, como reavaliando a situação. Então talvez você já saiba que o projeto para a Praça Central é parte de sua estratégia legal. Se vencerem o concurso, terão influência direta sobre um terreno que consideram lhes foi arrebatado injustamente. Sei, confirmou Ana. O que não entendo é por que todos parecem tão interessados nesse terreno específico. É uma praça pública, não pode ser desenvolvida comercialmente. Rafael hesitou visivelmente antes de continuar, como se estivesse prestes a revelar um segredo zelosamente guardado. O motivo pelo qual meu bisavô adquiriu esse terreno e pelo qual tanto minha família quanto os Almeida têm lutado para manter o controle sobre ele é o que se descobriu durante as escavações preliminares nos anos 70, explicou, baixando a voz. Há um aquífero subterrâneo, um dos maiores e mais puros da região. Quem controla esse terreno controla potencialmente o abastecimento de água de Santa Clara para as próximas décadas. A revelação caiu sobre Ana como uma pedra em águas tranquilas, enviando ondas de compreensão que reestruturavam tudo o que acreditava saber sobre a situação. Por isso, o sistema de irrigação sustentável que propusemos alterou tanto sua equipe durante a apresentação, compreendeu. Não é apenas um detalhe técnico, afeta diretamente os interesses ocultos sobre a água. Exatamente, confirmou Rafael. O plano original da minha família e dos Almeida era esperar que o município aprovasse a privatização do serviço de água, algo que tem impulsionado discretamente durante anos. Com o controle sobre o aquífero, teríamos um monopólio virtual sobre o recurso mais valioso da região. É desprezível, murmurou Ana, sentindo uma nova onda de decepção em relação ao homem que uma vez amou. É, assentiu Rafael, surpreendendo-a.
E é precisamente por isso que decidi romper o ciclo. Minha ruptura com Camila não foi apenas por nós, Ana. Foi porque finalmente compreendi que não posso continuar perpetuando os erros dos meus antepassados. Ana o olhou com ceticismo. Espera que eu acredite que você teve uma repentina conversão moral? Não. Espero que você acredite que tenho feito muita introspecção desde que a perdi. Respondeu com uma sinceridade difícil de fingir. Perder a floricultura foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a você, Ana. Libertou você de mim e permitiu que descobrisse seu verdadeiro potencial. Tenho visto você florescer nesses meses, transformando a adversidade em uma oportunidade para se reinventar. É inspirador. O elogio, inesperado e aparentemente genuíno, desarmou momentaneamente Ana. O que você quer, Rafael? Perguntou diretamente. Por que está me contando tudo isso agora? Quero ajudar, respondeu ele. Quero apoiar seu projeto para a praça. Na verdade, fez uma pausa como reunindo coragem. Decidi retirar a proposta da minha equipe e apoiar publicamente a de vocês. A surpresa de Ana foi total. Por que você faria isso? Porque é o melhor projeto, disse simplesmente. E porque é o certo. O design de vocês protegerá naturalmente o aquífero, enquanto cria um espaço público verdadeiramente valioso para a comunidade. É o que a praça sempre deveria ser. Ana estudou seu rosto, buscando sinais de manipulação ou engano. Em vez disso, encontrou algo que não esperava. Remorso genuíno e talvez uma determinação em redimir-se que parecia autêntica. Há algo mais que você deveria saber, acrescentou Rafael, entregando-lhe um envelope que havia mantido separado da pasta principal. Encontrei isso nos arquivos familiares enquanto investigava sobre o caso do Silva. Acho que deveria estar nas mãos de Lucas. Ana abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro encontrou um documento legal amarelado, um testamento. O testamento de Maria Oliveira, a mãe de Lucas, datado pouco antes de sua morte. O que é isso? Perguntou confusa com a relevância do documento. A prova que Lucas vem procurando, explicou Rafael. Maria herdou legalmente o terreno da praça de sua família, os Oliveira, antes de se casar com José da Silva. Nunca o vendeu oficialmente. O documento que meu bisavô utilizou para reivindicar a propriedade era uma falsificação. A magnitude desta revelação deixou Ana momentaneamente sem palavras. Este documento poderia potencialmente invalidar décadas de reivindicações de propriedade e transformar completamente o panorama legal do conflito. Por que você o dá a mim? Perguntou finalmente. Por que não destruí-lo ou mantê-lo oculto? Porque estou cansado, Ana, respondeu Rafael com um suspiro que parecia carregar o peso de gerações. Cansado de segredos, de manipulações, de construir riqueza sobre injustiças. Quero começar de novo, construir algo por mim mesmo, não sobre os alicerces corruptos que herdei. Pela primeira vez desde a ruptura, Ana viu em Rafael o homem por quem se apaixonara. Idealista sob a fachada de pragmatismo, capaz de atos de inesperada nobreza quando as circunstâncias o exigiam. Isso mudará tudo, disse, segurando o documento como se fosse simultaneamente frágil e extraordinariamente poderoso. Sei, assentiu Rafael, e estou preparado para as consequências. Só peço uma coisa, dê uma chance a Lucas. Diferentemente de mim, ele tem sido honesto com você desde o início, à sua maneira. E pelo que vi na forma como ele olha para você, seus sentimentos são genuínos. A sineta da porta anunciou a chegada de novos clientes, rompendo a bolha de intimidade que se havia formado ao redor de sua conversa. Rafael olhou para seu relógio e levantou-se lentamente. Tenho uma reunião com meu advogado para começar a reorganizar os assuntos familiares, explicou. Só espero que algum dia você possa me perdoar, Ana. Não por mim, mas por você. O ressentimento é um fardo pesado demais para alguém com tanto a oferecer ao mundo. Enquanto o via se afastar, Ana experimentou uma estranha sensação de encerramento. A dor que havia associado a Rafael durante meses começava a se transformar em algo mais complexo. Uma compreensão de que mesmo as pessoas que nos ferem podem agir a partir de lugares de vulnerabilidade e medo que nem sempre somos capazes de ver. Com o testamento guardado cuidadosamente em sua bolsa,
saiu do café em direção à luminosidade da manhã. As ruas de Santa Clara pareciam diferentes de alguma maneira, como se a clareza que começava a se formar em seu interior se refletisse no mundo exterior. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Pedro, lembrando-a da reunião programada com Lucas para aquela tarde. Tinham decisões importantes a tomar sobre o futuro do projeto, e ela, pensou enquanto caminhava sob o sol primaveril, tinha verdades igualmente importantes para compartilhar. Verdades que, como sementes longamente enterradas, finalmente encontravam o momento adequado para germinar e, talvez, florescer em algo inesperadamente belo. A residência Recanto dos Jasmins erguia-se nos arredores de Santa Clara, um edifício de arquitetura colonial restaurada, rodeado por jardins bem cuidados, onde os idosos residentes podiam desfrutar da tranquilidade e da beleza natural. Hannah nunca havia visitado o lugar, mas a informação proporcionada por Rafael a havia conduzido até ali, seguindo um impulso que não podia ignorar. "Procuro o Sr. José da Silva", informou na recepção, surpreendendo-se com a familiaridade com que pronunciava um nome que até pouco tempo conhecia apenas por cartas antigas. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com um sorriso amável, consultou um registro antes de responder. "O Sr. Silva encontra-se no Jardim dos Fundos a esta hora", indicou. "É sua rotina diária. Deseja que o anuncie?" "Não, obrigada", respondeu Ana. "Preferiria me aproximar eu mesma, se possível." Seguindo as indicações, atravessou um corredor luminoso decorado com fotografias históricas de Santa Clara, até chegar a uma porta de vidro que dava para um jardim exuberante. Ali, sentado em um banco sob a sombra de uma árvore de magnólias, um homem de idade avançada contemplava com atenção um grupo de orquídeas que floresciam em uma pequena seção cercada. Apesar de seus 92 anos, José da Silva mantinha uma postura ereta e um olhar alerta que denotava uma mente ainda vívida. Suas mãos nodosas pela artrite, mas firmes, seguravam um pequeno caderno onde aparentemente tomava notas sobre as plantas que observava. Ana aproximou-se com uma mistura de nervosismo e reverência. Este homem, sem saber, havia sido parte importante de sua recente jornada emocional e profissional. "Senhor Silva?", perguntou suavemente, para não assustá-lo. O ancião levantou o olhar, seus olhos claros estudando-a com curiosidade. "Nos conhecemos, jovem?", perguntou com uma voz surpreendentemente forte para a sua idade. "Não pessoalmente", respondeu Ana, sentando-se ao seu lado com a permissão silenciosa que ele lhe concedeu ao fazer-lhe espaço no banco. "Mas creio que conheço parte de sua história. Meu nome é Ana Pereira. Até alguns meses atrás, dirigia uma floricultura no local que uma vez foi seu, no centro de Santa Clara." Uma centelha de reconhecimento iluminou os olhos do ancião. "Minha velha floricultura", murmurou com nostalgia. "Esse edifício ainda está de pé?" "Pensei que o teriam demolido há anos." "Não só está de pé, como abrigou uma floricultura durante todo esse tempo", explicou Ana. "Diferentes proprietários ao longo dos anos, mas sempre dedicado às flores." José sorriu diante desta continuidade que parecia agradá-lo profundamente. "E o que traz você a visitar este velho florista esquecido?", perguntou, fechando seu caderno para prestar-lhe toda a sua atenção. Ana hesitou por um momento, buscando as palavras adequadas. "Encontrei algo na floricultura", começou. "Uma caixa com cartas. Suas cartas para Maria." O impacto de ouvir esse nome foi visível no rosto do ancião. Seus olhos umedeceram ligeiramente, enquanto seus dedos se agarravam com mais força ao caderno. "Maria", repetiu como saboreando cada sílaba. "Ninguém pronunciou esse nome em minha presença em décadas." "Também conheci seu filho", continuou Ana. "Lucas." José a olhou com renovado interesse, uma mistura de surpresa e emoção contida transformando sua expressão. "Você conhece meu filho?", perguntou com voz trêmula. "Não o vejo desde o funeral de sua mãe, há mais de 15 anos. Ele se zangou comigo. Disse que eu nunca havia lutado o suficiente pelo que era nosso." "Ele está aqui em Santa Clara", explicou Ana, "trabalhando em um projeto para redesenhar a Praça Central. Parece-se com sua mãe nisso." Durante a hora seguinte, José compartilhou com Ana histórias que não estavam nas cartas. Como conheceu Maria quando ela visitava sua floricultura, buscando flores específicas para os arranjos da casa familiar,
Como seus encontros furtivos na praça central se transformaram em um amor que desafiava as convenções sociais da época. Como a pressão familiar e os interesses econômicos eventualmente os separaram, apenas para que Maria o encontrasse anos depois, em outra cidade, disposta a começar uma nova vida juntos longe de Santa Clara. Um jardim botânico que celebre a flora regional. Um sorriso melancólico desenhou-se nos lábios do ancião. Sempre foi uma criança obstinada, comentou com evidente orgulho. Quando decidia que algo era importante, nada podia dissuadi-lo. Nunca voltamos, explicou com pesar. Construímos uma vida no exterior. Tivemos Lucas, fomos felizes à nossa maneira. Mas sempre houve em Maria uma tristeza pelo que deixamos para trás, pela injustiça que nunca pudemos enfrentar. Sobre isso, disse Ana, tirando cuidadosamente de sua bolsa o documento que Rafael lhe havia entregado. Creio que isto pertence ao Senhor. José tomou o testamento com mãos trêmulas, seus olhos se arregalando à medida que compreendia a natureza do documento. O testamento do pai dela, murmurou, passando as páginas amareladas. Maria sempre disse que existia, que provava que o terreno da praça lhe pertencia legalmente, mas nunca pudemos encontrá-lo entre os documentos familiares. Estava nos arquivos dos Monteiro, explicou Ana. Rafael me entregou esta manhã para que o passasse a Lucas. O ancião levantou o olhar confuso. Um Monteiro te deu voluntariamente este documento? Por que faria algo assim? Ana considerou a pergunta, buscando uma resposta que fizesse justiça à complexidade das motivações de Rafael. Creio que está tentando corrigir erros do passado, respondeu finalmente. Não apenas os seus, mas os que herdou de gerações anteriores. José assentiu lentamente, como se pudesse compreender o cansaço de carregar legados imperfeitos. Os pecados dos pais, murmurou. Às vezes penso que é a única coisa que realmente herdamos com certeza. Um silêncio reflexivo instalou-se entre eles, quebrado apenas pelo canto ocasional dos pássaros que frequentavam o jardim. Ana observou como o ancião acariciava o documento, como se tentasse absorver através de seus dedos a conexão com a mulher que havia amado. Gostaria de pedir-lhe um favor, disse finalmente Ana. Gostaria que se reunisse com Lucas. Acho que ambos precisam disso. O medo cruzou fugazmente o rosto do ancião. Passaram-se tantos anos, tantas palavras não ditas, murmurou. E se for tarde demais? Nunca é tarde demais para curar, respondeu Ana, pensando em seu próprio processo de reconciliação com o passado, especialmente quando se trata de família. A determinação gradualmente substituiu o medo na expressão de José. Você tem razão, jovem, assentiu. Passei demasiados anos escondido entre recordações. É hora de enfrentar o presente. Enquanto se levantava do banco, ajudado por Ana, o ancião deteve-se para observar detidamente as orquídeas que estivera estudando. Sabe por que as orquídeas são tão especiais? Perguntou, apontando para as delicadas flores. Porque podem permanecer dormentes por anos, aparentemente murchas, e então, quando as condições são adequadas, florescer com uma beleza que parece impossível depois de tanto tempo na escuridão. Ana pensou em sua avó Helena, nas lições que lhe havia ensinado através destas mesmas flores, e sentiu uma conexão que transcendia o tempo e as circunstâncias. Minha avó costumava dizer algo similar, comentou com um sorriso nostálgico, que as orquídeas nos ensinam que a paciência e a resiliência são as verdadeiras forças da natureza. Sua avó era uma mulher sábia, assentiu José. E você, Ana Pereira, herdou algo mais valioso que propriedades ou dinheiro, a capacidade de ver beleza e potencial, onde outros veem apenas perda e fim. Enquanto abandonavam juntos o jardim, Ana enviou uma mensagem a Lucas, pedindo-lhe que se reunisse com ela no recanto dos jasmins o mais rápido possível. Não explicou o motivo, preferindo que o encontro com seu pai fosse uma surpresa que descobrisse por si mesmo. Algumas flores, pensou enquanto esperavam a chegada de Lucas no acolhedor salão da residência, necessitam de condições muito específicas para florescer. E às vezes, essas condições incluem tempestades que parecem destrutivas no momento, mas que na realidade estão preparando o terreno para um novo começo.
A expressão no rosto de Lucas quando viu seu pai sentado junto a Ana, no salão do Recanto dos Jasmins, foi indescritível. Uma mistura de choque, incredulidade e uma emoção tão profunda que parecia tê-lo deixado momentaneamente sem palavras. "Pai", murmurou finalmente, aproximando-se com passos inseguros como se temesse que o ancião fosse desaparecer se movesse muito rapidamente. "Lucas", respondeu José tentando levantar-se, mas sendo detido gentilmente por seu filho, que se ajoelhou diante dele em seu lugar. "Pensei que estivesse na Argentina", disse Lucas, sua voz quebrada pela emoção. "As cartas, as poucas ligações, sempre vinham de lá." "Voltei a Santa Clara há 5 anos", explicou o ancião, colocando uma mão trêmula sobre o ombro de seu filho. "Depois de tanto tempo longe, senti a necessidade de terminar minha vida onde começou. Mas não te disse por quê. Porque temia que ainda estivesse zangado comigo." Ana, sentindo que devia dar-lhes privacidade, fez menção de levantar-se, mas Lucas a deteve com um gesto. "Fique, por favor", pediu. "De alguma maneira, você tornou isso possível." O reencontro entre pai e filho desenrolou-se lentamente durante as horas seguintes, décadas de silêncios e mal-entendidos dissolvendo-se gradualmente sob o peso de verdades finalmente expressadas e ouvidas. José confessou seu arrependimento por não ter lutado mais ferozmente pela propriedade familiar, enquanto Lucas admitiu que sua obsessão por retificar esse erro histórico o havia distanciado de seu pai quando mais precisava dele, após a morte de Maria. "Sempre pensei que você estivesse decepcionado comigo", confessou José, "que me visse como um homem fraco que se rendeu aos poderosos. E eu acreditei que não se importasse com o que havíamos perdido", respondeu Lucas. "Que tivesse escolhido esquecer e seguir em frente, enquanto eu carregava sozinho a responsabilidade de buscar justiça." Ana observava o intercâmbio com uma mistura de comoção e esperança. As dinâmicas familiares, com seus mal-entendidos e expectativas não expressadas, pareciam universais em sua complexidade. A imagem idealizada que havia construído do pai de Lucas através de suas românticas cartas contrastava agora com o homem real. Imperfeito, às vezes temeroso, mas profundamente humano em seu desejo de ser compreendido e perdoado. Quando Lucas finalmente mostrou a seu pai o testamento que Ana lhe havia entregado, o ancião o estudou com uma mistura de vindicação e melancolia. "Depois de todos estes anos", murmurou, "Maria tinha razão. Sempre teve razão." "Isso muda tudo, pai", explicou Lucas com crescente entusiasmo. "Com este documento, podemos demonstrar que a propriedade nunca foi legalmente transferida aos Monteiro. Podemos recuperar o que é nosso." Uma expressão de dúvida cruzou o rosto do ancião. "E o que faremos então, filho? Construir outro edifício? Vendê-lo ao melhor ofertante? Em que isso nos tornaria?" A pergunta pareceu pegar Lucas de surpresa. Ana, que havia permanecido em silêncio durante grande parte do intercâmbio, sentiu que era o momento de intervir. "Acho que seu pai tem um ponto importante, Lucas", disse com suavidade. "Não se trata apenas de recuperar uma propriedade, mas do que ela representa e como honramos sua história." Lucas os olhou alternadamente, como se estivesse reconsiderando algo fundamental. "Você tem razão", admitiu finalmente. "Ambos têm razão. Durante anos estive tão centrado em recuperar o terreno que não me detive para pensar realmente no que faria com ele depois." José sorriu, uma expressão de orgulho iluminando seu rosto cansado. "Talvez o verdadeiro propósito de recuperar este terreno não seja possuí-lo, mas transformá-lo em algo que beneficie a todos", refletiu, sua voz adquirindo a cadência pausada de quem compartilha uma sabedoria longamente meditada. "Algo que honre a memória de sua mãe e o amor que compartilhamos." Lucas permaneceu em silêncio por vários minutos, seu olhar fixo no testamento que segurava entre suas mãos. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido o fio de determinação vingativa que o havia caracterizado durante tantos anos. "O projeto do Jardim Botânico", murmurou, como se estivesse descobrindo a resposta para uma pergunta que não sabia que tinha. "Não se trata apenas de um design para ganhar um concurso. Poderia ser nossa forma de reclamar o legado familiar, não através da propriedade privada,
mas criando algo bonito e duradouro para toda a comunidade. Ana observou a transformação no rosto de Lucas, o alívio de quem finalmente libera um peso que carregou por demasiado tempo. Nesse momento, compreendeu que estava presenciando não apenas uma reconciliação familiar, mas o nascimento de uma visão mais profunda e significativa para o projeto que vinham desenvolvendo. Um jardim onde as flores de sua mãe e as técnicas de cultivo de seu pai se combinem, sugeriu, a ideia tomando forma enquanto falava. Um espaço vivo que conte a história de Santa Clara através de sua flora, incluindo a história do Silva. José assentiu com entusiasmo, seus olhos brilhando com renovada vitalidade. E poderíamos incluir um pequeno pavilhão educativo, acrescentou, onde as crianças aprendam sobre o ciclo da água, sobre como o aquífero subterrâneo sustenta a vida na superfície. O aquífero, repetiu Lucas, lembrando da revelação de Rafael. Claro, não se trata apenas do terreno, mas da água que corre sob ele. O verdadeiro tesouro que devemos proteger. A tarde avançou entre planos cada vez mais detalhados e lembranças compartilhadas. Hannah observava a crescente cumplicidade entre pai e filho, maravilhando-se com a capacidade humana de curar feridas que pareciam impossíveis de fechar. Ao cair da noite, quando finalmente deixaram José para que descansasse, Lucas acompanhou-a até a entrada da residência. Não sei como agradecer, disse, sua voz carregada de emoção. Você fez mais por minha família em umas semanas do que eu em décadas de ressentimento. Não precisa agradecer, respondeu ela com sinceridade. Acho que todos estávamos presos em histórias incompletas, tentando tomar decisões sem compreender o panorama completo. Sob o céu estrelado de Santa Clara, Lucas tomou suavemente a mão de Ana. Há algo que preciso dizer, começou, sua voz adquirindo um tom de urgência contida. Algo que vem crescendo em mim desde que te conheci, mas que não me permiti expressar plenamente, por medo de que pensasse que era parte de alguma estratégia. Ana sentiu como seu coração acelerava seu ritmo, mas manteve a compostura, determinada a enfrentar qualquer verdade com a mesma coragem que havia demonstrado nos últimos meses. Estou ouvindo, disse simplesmente. Me apaixonei por você, Ana, confessou Lucas, seus olhos refletindo a mesma intensidade que ela havia visto nas fotografias de seu pai. Não como parte de um plano, não por conveniência ou estratégia, mas pela forma como você ilumina cada espaço que ocupa, por sua determinação frente à adversidade, por sua capacidade de ver beleza onde outros veem apenas problemas práticos. A declaração, embora não completamente inesperada, deixou Ana momentaneamente sem palavras. Os avisos de Dona Teresa sobre o medo como a verdadeira traição ressoaram em sua mente, enquanto buscava a resposta adequada. Não posso negar que também sinto algo por você, admitiu finalmente. Mas tenho medo, Lucas. Medo de confiar novamente, de me equivocar em meu julgamento como fiz com Rafael. O medo é compreensível, respondeu ele com gentileza. Não estou pedindo uma resposta imediata. Só queria que soubesse a verdade, toda a verdade sobre o que sinto. O resto pode esperar até que esteja pronta, se algum dia estiver. O respeito implícito nessas palavras, a ausência de pressão ou expectativas, comoveu Ana mais profundamente do que qualquer declaração grandiosa poderia tê-lo feito. Com um impulso que surpreendeu até a ela mesma, aproximou-se e beijou suavemente a bochecha de Lucas. Obrigada por sua honestidade, sussurrou. E por me dar o espaço para encontrar meu próprio caminho em direção à confiança. Enquanto retornava à casa de Dona Teresa naquela noite, Ana sentiu que algo fundamental havia mudado em seu interior, como uma semente longamente adormecida que finalmente encontra as condições adequadas para germinar. A possibilidade de um novo começo começava a tomar forma em seu coração. O anúncio oficial chegou em uma manhã ensolarada de maio. A equipe formada por Ana Pereira, Pedro Oliveira e Lucas Santos havia sido selecionada para desenvolver o projeto de revitalização da Praça Central de Santa Clara. A notícia, publicada em primeira página do jornal local, incluía elogios do júri à visão sustentável e culturalmente significativa da proposta vencedora. O café antigo, onde tantas conversas cruciais se haviam desenvolvido durante os últimos meses,
foi o cenário escolhido para a pequena celebração. Dona Teresa havia insistido em organizar um brinde íntimo apenas para a equipe e alguns amigos próximos. A vocês, disse a mulher mais velha, erguendo sua taça, por demonstrarem que a beleza e a funcionalidade podem coexistir, que o passado e o futuro podem dialogar, e que as segundas oportunidades às vezes são melhores que as primeiras. Enquanto todos bebiam à saúde do projeto, Ana notou a ausência de Lucas. Ele havia mencionado que chegaria tarde, devido a um compromisso prévio, mas seu atraso começava a parecer estranho. Alguém teve notícias de Lucas? Perguntou discretamente a Pedro, que havia estado constantemente verificando seu telefone. O jovem paisagista, agora oficialmente reconhecido como tal no contrato municipal, negou com a cabeça. A última vez que falamos, ele disse que tinha uma reunião importante, mas que não nos preocupássemos. Respondeu com uma expressão ligeiramente preocupada. Não é próprio dele perder algo assim. A resposta chegou minutos depois, não através de uma mensagem ou uma ligação, mas na forma de Rafael Monteiro entrando no café com expressão sombria. Sua presença inesperada silenciou momentaneamente as conversas, enquanto todos os presentes tentavam compreender o que ele fazia ali. Lamento interromper sua celebração, disse dirigindo-se diretamente a Ana, mas acho que você precisa saber o que está acontecendo. O alarme acendeu-se imediatamente no rosto de Ana. Aconteceu algo com Lucas? Perguntou, levantando-se de seu assento. Ele está bem fisicamente, esclareceu Rafael, embora seu tom não resultasse tranquilizador. Mas neste momento está reunido com meu pai e Carlos Almeida. Eles encontraram uma forma de invalidar os resultados do concurso. A notícia caiu como um balde de água fria sobre a celebração. Dona Teresa aproximou-se instintivamente de Ana, como protegendo-a de um golpe invisível. O que você quer dizer com invalidar? Perguntou Pedro, sua habitual timidez substituída por indignação. O processo foi transparente. O júri era independente. A política em Santa Clara nunca é completamente transparente, respondeu Rafael com amargura. Meu pai e Almeida pressionaram vários membros da prefeitura, alegando um suposto conflito de interesse porque Lucas tinha reclamações legais prévias sobre o terreno da praça. Isso é absurdo, protestou Ana. O projeto foi avaliado por seus méritos técnicos e estéticos, não por quem o apresentava. Eu sei, assentiu Rafael. Por isso estou aqui, porque não posso continuar sendo cúmplice desses jogos de poder, não depois de tudo o que aconteceu. A determinação apoderou-se de Ana. Sem dizer palavra, recolheu sua bolsa e dirigiu-se à porta. Onde eles estão reunidos? Perguntou a Rafael, que parecia surpreso com sua reação imediata. No escritório do meu pai, respondeu. Mas, Ana, você deveria saber que eles estão dispostos a ir muito longe para manter o controle sobre esse terreno. O aquífero... Eu sei, interrompeu ela, e é precisamente por isso que eles não podem vencer. Não se trata apenas do nosso projeto. Trata-se do futuro da água em Santa Clara. Pedro apressou-se a seu lado, seguido por Dona Teresa, que aos 65 anos mostrava uma vitalidade surpreendente quando a situação exigia. Você não vai sozinha, declarou o jovem paisagista. Somos uma equipe, lembra? O trajeto até os escritórios centrais do Império Monteiro transcorreu em um silêncio tenso. Ana repassava mentalmente os argumentos que poderia utilizar, as cartas que ainda não havia jogado. O testamento de Maria era uma delas, mas sabia que Lucas havia querido mantê-lo como último recurso, preferindo que o projeto ganhasse por seus próprios méritos. A recepcionista do elegante edifício corporativo tentou detê-los, mas a combinação da determinação de Ana, a autoridade natural de Dona Teresa e a presença de Rafael, herdeiro aparente do império, garantiu-lhes acesso ao andar executivo. A reunião está em andamento, informou a assistente pessoal de Roberto Monteiro, o patriarca da família. Não posso permitir que interrompam. Não estamos pedindo permissão, respondeu Dona Teresa com a firmeza de quem enfrentou batalhas suficientes na vida para não se intimidar facilmente. Estamos informando que vamos entrar. Quando as portas da sala de reuniões se abriram, revelaram uma cena que Ana demoraria tempo para esquecer.
Lucas, de pé em uma extremidade da longa mesa de mogno, enfrentava Roberto Monteiro e Carlos Almeida, que o flanqueavam como predadores cercando sua presa. A tensão no ambiente era quase palpável. Ana, a surpresa na voz de Lucas era evidente. "O que você está fazendo aqui?" "Viemos defender o que é nosso", respondeu ela, avançando com passo firme até o centro da sala. O projeto que ganhou justamente o concurso. Roberto Monteiro, um homem de 70 anos cujo rosto parecia talhado em granito por décadas de decisões impiedosas, olhou-a com uma mistura de condescendência e fastídio. "Senhorita Pereira", disse com uma voz que revelava anos de tabaco, "isto é um assunto privado entre famílias com história em Santa Clara. Sua participação no projeto foi circunstancial." A indignação acendeu o rosto de Ana. "Circunstancial", repetiu, sua voz tranquila, mas carregada de intensidade. "Este assunto privado, como o senhor o chama, afeta toda a comunidade. A água que corre sob essa praça não pertence a nenhuma família. Pertence a todos os habitantes de Santa Clara." Carlos Almeida, mais corpulento e menos refinado que seu sócio, deixou escapar uma risada depreciativa. "Vejo que está bem informada", comentou, "mas receio que seu idealismo colida com realidades econômicas que escapam à sua compreensão. O desenvolvimento desses recursos hídricos requer investimento privado, estrutura corporativa, requer proteção e gestão sustentável", interrompeu Pedro, surpreendendo a todos com sua intervenção. "O sistema que projetamos não apenas embeleza a praça, garante a recarga natural do aquífero e previne sua contaminação, algo que seus planos de privatização colocariam em risco." A porta abriu-se novamente, revelando Rafael, que havia permanecido atrás durante o confronto inicial. "Filho!" A surpresa na voz de Roberto era palpável. "O que significa isso? Você está com eles?" Rafael avançou até posicionar-se junto a Ana e os demais, sua postura revelando uma determinação que raramente havia mostrado diante de seu pai. "Estou do lado certo da história, pai", respondeu com uma calma que evidenciava a magnitude de sua decisão. "E acho que já é hora de a família Monteiro também estar." A tensão na sala alcançou um novo nível quando Lucas colocou sobre a mesa uma pasta que Ana reconheceu imediatamente. Continha o testamento de Maria. "Temos provas", declarou o arquiteto. "Provas de que a aquisição original do terreno por parte dos Monteiro foi fraudulenta. De que minha mãe nunca vendeu legalmente sua propriedade." O rosto de Roberto empalideceu visivelmente, enquanto Carlos Almeida inclinava-se para examinar os documentos, sua expressão transitando da incredulidade ao cálculo frio. "Isso poderia ser impugnado", murmurou o empresário têxtil. "A autenticidade do documento, a prescrição legal depois de tantos anos." "Poderiam tentar", concedeu Lucas. "E nos arrastaríamos em um litígio que duraria anos, durante os quais nenhum projeto avançaria na praça. Ou", deixou a frase suspensa, permitindo que a alternativa implícita flutuasse no ar como uma possibilidade tangível. "Ou poderíamos colaborar", completou Ana, captando imediatamente a estratégia de Lucas. "Implementar nosso projeto, que foi reconhecido por especialistas independentes como o melhor para a praça, mas incorporando elementos que honrem a história de todas as famílias envolvidas. Os Silva, os Oliveira, inclusive os Monteiro e os Almeida. Um memorial que conte a história completa de Santa Clara", acrescentou Dona Teresa, sua experiência como educadora aportando uma dimensão adicional, "incluindo as partes incômodas, as que tendemos a esquecer ou enterrar." O silêncio que seguiu estava carregado de possibilidades. Roberto Monteiro estudava atentamente o rosto de seu filho, como se visse nele um desconhecido. Carlos Almeida calculava mentalmente os benefícios e riscos de cada cenário possível. A Praça Central nunca deveria ser um campo de batalha entre famílias, interveio Rafael, aproveitando o momento de reflexão. Deveria ser o que seu nome indica, o centro de nossa comunidade, um espaço onde todos pertencemos por igual. Algo nessas palavras pareceu alcançar Roberto Monteiro. Talvez fosse ouvir seu filho expressando uma visão tão diferente da que ele lhe havia inculcado, ou talvez o peso de décadas mantendo segredos que agora ameaçavam vir à luz. Qualquer que fosse a razão,
o patriarca parecia repentinamente mais velho e cansado. 50 anos, murmurou, mais para si mesmo que para os presentes. 50 anos construindo sobre uma mentira. Meu pai me assegurou que tudo havia sido feito legalmente. As mentiras têm pernas curtas, seu Roberto, comentou Dona Teresa com a franqueza que a caracterizava. Mais cedo ou mais tarde, a verdade encontra seu caminho até a superfície, como a água. A metáfora não passou despercebida para ninguém na sala. Durante as 2 horas seguintes, o que havia começado como um confronto transformou-se gradualmente em uma negociação. Não foi simples, nem isento de momentos de tensão, mas, eventualmente, emergiu um acordo que parecia beneficiar todas as partes envolvidas e, mais importante, a comunidade de Santa Clara. O projeto original de Ana, Pedro e Lucas seria mantido como base, mas incorporaria um centro de interpretação sobre a história da água na região, financiado conjuntamente pelas famílias Monteiro e Almeida. A gestão do aquífero ficaria sob supervisão municipal, com um comitê cidadão que incluiria representantes de todas as partes interessadas. Quando finalmente abandonaram o edifício corporativo, a tarde havia dado lugar ao anoitecer. As primeiras estrelas começavam a aparecer no céu de Santa Clara, testemunhas silenciosas de acordos que mudariam o futuro da cidade. Você realmente acredita que eles cumprirão sua palavra? Perguntou Pedro a Lucas enquanto caminhavam pela avenida principal. Terão que cumprir, respondeu o arquiteto. O acordo será público e, além disso, olhou significativamente para Rafael, que caminhava ligeiramente à frente junto a Ana. Acho que há uma nova geração pronta para fazer as coisas de maneira diferente. Ana escutava a conversa entre Rafael e Dona Teresa, maravilhando-se com a capacidade da mulher mais velha para encontrar pontos em comum com pessoas de qualquer origem ou circunstância. O herdeiro Monteiro parecia genuinamente interessado nas anedotas que Dona Teresa compartilhava sobre a história não oficial de Santa Clara, a que não aparecia nos livros nem nos registros corporativos. Quando chegaram a uma esquina onde seus caminhos deveriam se separar, Rafael deteve-se frente a Ana. Não espero que me perdoe, disse com sinceridade. Mas quero que saiba que o que fiz hoje não foi para me redimir a seus olhos, mas porque finalmente compreendi o que tentou me ensinar durante nosso tempo juntos, que há coisas mais importantes que o legado familiar ou o sucesso empresarial. Ana estudou seu rosto, buscando e encontrando a autenticidade que uma vez a havia atraído para ele, antes que as complicações e os segredos turvassem sua relação. Não se trata de perdoar ou não perdoar, Rafael, respondeu finalmente. Trata-se de seguir em frente, de construir algo melhor sobre os alicerces imperfeitos que herdamos. E hoje, todos demos um passo nessa direção. Enquanto Rafael se afastava em direção a seu carro, Lucas aproximou-se de Ana. A luz dos postes projetava sombras dançantes sobre seus rostos, criando uma atmosfera de intimidade em meio à rua pública. Você está bem? Perguntou com genuína preocupação. Foi um dia intenso. Melhor que bem, respondeu ela com um sorriso que iluminou seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou exatamente onde devo estar, fazendo exatamente o que devo fazer, com as pessoas com quem devo estar. A última parte de sua declaração não passou despercebida para Lucas, cuja expressão suavizou-se visivelmente. Sobre o que te disse ontem, começou, mas Ana colocou suavemente um dedo sobre seus lábios, silenciando-o. Não agora, disse com suavidade. Foi um dia de grandes verdades e decisões transcendentais. Algumas conversas merecem seu próprio momento, não acha? A compreensão brilhou nos olhos de Lucas, que assentiu com um sorriso que prometia paciência e esperança. Juntos, uniram-se a Dona Teresa e Pedro para continuar seu caminho. 4 pessoas unidas por circunstâncias extraordinárias que haviam transformado suas vidas individuais em uma história compartilhada. Os sinos da igreja de Santa Clara repicaram ao longe, marcando 9 da noite. Para Ana soavam diferentes desta vez, não como um lembrete do tempo que passava inexoravelmente, mas como o anúncio de novos começos que esperavam ser descobertos. 1 ano depois, a praça central de Santa Clara era irreconhecível.
O que antes havia sido um espaço urbano convencional com bancos desgastados e vegetação descuidada, transformara-se em um jardim botânico em miniatura, onde cada planta, cada caminho e cada elemento havia sido cuidadosamente projetado para contar uma história e cumprir uma função. Ana percorria os caminhos de pedra natural, verificando os últimos detalhes antes da cerimônia de inauguração oficial. Embora o projeto estivesse parcialmente aberto ao público durante os últimos meses, este dia marcava o culminar de um esforço coletivo que havia unido a comunidade de formas inesperadas. As orquídeas da seção norte precisam de mais sombra, comentou José da Silva, que aos 93 anos havia assumido o papel de consultor honorário do projeto, aportando seu conhecimento botânico acumulado durante décadas. O sol do meio-dia está sendo mais intenso do que calculamos. Resolveremos isso hoje mesmo, assegurou Pedro, tomando notas em seu tablet. Podemos ajustar os toldos retráteis para que se ativem automaticamente quando a intensidade solar ultrapassar certo limiar. Ana sorriu diante do intercâmbio. A tecnologia e a sabedoria tradicional coexistindo em perfeita harmonia, tal como haviam imaginado desde o princípio. O jovem jardineiro, que havia começado como seu funcionário, agora dirigia sua própria equipe de manutenção paisagística, aplicando os conhecimentos que havia acumulado silenciosamente durante anos e que o projeto lhe havia permitido desenvolver plenamente. Ana, a voz de Dona Teresa a tirou de suas reflexões. Estão procurando por você no pavilhão central. Parece que há uma emergência com as luzes do palco. A cerimônia inaugural incluiria um concerto noturno com músicos locais, uma ideia que Dona Teresa havia proposto para honrar a memória de seu falecido marido Antônio, cuja paixão pela música havia inspirado gerações de estudantes no conservatório. Enquanto se dirigia ao pavilhão, Ana não pôde evitar maravilhar-se com como suas vidas haviam se entrelaçado de maneiras tão profundas e inesperadas durante o último ano. Dona Teresa havia encontrado um novo propósito como diretora do programa educativo do Jardim Botânico, desenvolvendo currículos que conectavam estudantes de todas as idades com a natureza e a história local. José, revitalizado pela reconexão com seu filho e pelo retorno à sua paixão pelas plantas, havia doado sua extensa coleção de cadernos botânicos à biblioteca do Centro de Interpretação, onde suas meticulosas observações sobre padrões de crescimento e adaptações climáticas proporcionavam informações inestimáveis para a manutenção do jardim. E Pedro, o tímido assistente que uma vez temia expressar suas ambições, agora era reconhecido como um dos paisagistas mais inovadores da região, combinando técnicas tradicionais com soluções tecnológicas que maximizavam a sustentabilidade do espaço. O problema com as luzes resultou ser menor do que o esperado, um simples desajuste na programação automatizada que se resolveu em minutos. Enquanto supervisionava a solução, Ana observou Lucas à distância, conversando animadamente com um grupo de estudantes de arquitetura que haviam solicitado uma visita guiada prévia à inauguração. Sua relação havia florescido gradualmente durante o ano de desenvolvimento do projeto, construindo-se sobre alicerces de respeito mútuo, admiração profissional e uma conexão emocional que se aprofundava com cada desafio compartilhado. Não havia sido um caminho sem obstáculos. As velhas feridas não curam da noite para o dia, e a confiança requer tempo para reconstruir-se completamente, mas ambos haviam demonstrado a paciência necessária para permitir que seus sentimentos amadurecessem naturalmente. Diferentemente de sua relação com Rafael, caracterizada pela intensidade e pelas grandes declarações, o que compartilhava com Lucas tinha a tranquila solidez de algo construído para perdurar. Como um carvalho que cresce lentamente, mas desenvolve raízes profundas, seu amor havia se fortalecido com cada estação compartilhada. Pensando em quão longe chegamos, a voz de Rafael a surpreendeu, tirando-a de suas reflexões. O herdeiro Monteiro havia mudado notavelmente durante o último ano. Após o confronto nos escritórios corporativos, havia tomado decisões que surpreenderam a elite empresarial de Santa Clara. Renunciou à sua posição na empresa familiar
para fundar uma consultoria especializada em desenvolvimento urbano sustentável, focada particularmente na preservação de recursos hídricos. Pensava em como nossas vidas podem mudar completamente em tão pouco tempo, respondeu Ana com sinceridade. Há apenas um ano, eu vendia flores na feira dominical convencida de que havia perdido tudo o que era importante. Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente a que se referia. Às vezes precisamos perder o que acreditávamos querer para descobrir o que realmente necessitamos, comentou, seu olhar seguindo inconscientemente a direção em que Camila Almeida se aproximava, acompanhada por um homem mais velho que Ana reconheceu como o diretor do Museu Histórico local. A relação entre Camila e o acadêmico fora uma das surpresas mais comentadas nos círculos sociais de Santa Clara. A herdeira Almeida, liberada das expectativas familiares após romper seu noivado com Rafael, havia descoberto uma paixão pela história regional que a conduziu a matricular-se na universidade local, onde o professor Marcos Lima tornou-se primeiro seu mentor e, eventualmente, algo mais. Nunca agradeci adequadamente a você, continuou Rafael, voltando sua atenção para Ana, por me mostrar que havia outro caminho possível, uma forma diferente de relacionar-me com o legado familiar. Não fui eu quem mostrou esse caminho a você, respondeu Ana. Ele sempre esteve dentro de você, esperando a oportunidade de manifestar-se. Eu apenas estive lá quando finalmente decidiu tomá-lo. Uma suave tosse interrompeu sua conversa. Lucas havia se aproximado silenciosamente, sua expressão tranquila, denotando a segurança de quem já não vê em Rafael uma ameaça, mas simplesmente outra pessoa, cuja vida se havia entrelaçado com a sua através de circunstâncias extraordinárias. Lamento interromper, disse, mas o prefeito acaba de chegar e está perguntando pela diretora do projeto. Ana sorriu diante da formalidade com que Lucas se referia a ela em contextos oficiais, um pequeno jogo privado entre eles que sempre a divertia. O dever chama, desculpou-se com Rafael. Nos vemos na cerimônia. Enquanto se afastava junto a Lucas, sentiu como ele tomava discretamente sua mão, entrelaçando seus dedos com natural familiaridade. Não precisavam de grandes gestos públicos. Os momentos pequenos e privados como este continham toda a intimidade que ambos valorizavam. Tudo bem? Perguntou Lucas, referindo-se à sua conversa com Rafael. Melhor do que eu teria imaginado, respondeu com sinceridade. É estranho como as pessoas que uma vez nos feriram podem eventualmente tornar-se parte de nossa história sem que isso continue doendo. Lucas assentiu, compreendendo perfeitamente a que se referia. Sua própria reconciliação com o passado familiar, com os ressentimentos herdados e as oportunidades perdidas, havia sido um processo paralelo ao desenvolvimento do projeto. As plantas nos ensinam isso, comentou, apontando para um grupo de sálvias que haviam sido podadas severamente meses atrás e agora floresciam com renovado vigor. Que às vezes o que parece uma perda devastadora é na realidade uma oportunidade para um novo tipo de crescimento. A cerimônia inaugural foi tudo o que haviam esperado e mais. O prefeito, visivelmente impressionado pela transformação do espaço, elogiou a colaboração sem precedentes entre famílias historicamente rivais e a abordagem inovadora à sustentabilidade urbana. Os presentes percorreram os caminhos temáticos, maravilhando-se com a diversidade botânica e os sistemas integrados que faziam do jardim um ecossistema autossuficiente. O momento mais emocionante chegou quando José da Silva, assistido por seu filho, revelou uma placa comemorativa que honrava todas as gerações que haviam contribuído para a história de Santa Clara, incluindo aquelas cujas contribuições haviam sido previamente minimizadas ou esquecidas. A menção específica de Maria Oliveira como guardiã visionária da água provocou lágrimas nos olhos de Lucas. Um reconhecimento público da luta silenciosa que sua mãe havia mantido durante décadas. Ao cair da noite, enquanto os músicos locais enchiam o ar com melodias que evocavam a rica herança cultural da região, Ana encontrou-se momentaneamente sozinha em um canto tranquilo do jardim. Dali podia observar todos aqueles que haviam sido parte de sua extraordinária jornada. Dona Teresa,
conversando animadamente com um grupo de professores sobre futuros programas educativos. Pedro explicando com entusiasmo o sistema de irrigação a estudantes universitários. José compartilhando anedotas com antigos vizinhos que o lembravam de sua juventude. Até mesmo Rafael e Camila, agora amigos, após superarem o embaraçoso início de suas respectivas transformações pessoais. Aqui está você. A voz de Lucas interrompeu seus pensamentos enquanto se sentava a seu lado. Estava procurando por você. Precisava de um momento para assimilar tudo, explicou Ana. Às vezes, parece perfeito demais para ser real. Lucas sorriu, compreendendo exatamente o que ela queria dizer. Não é perfeito, corrigiu gentilmente. É maravilhosamente imperfeito, como todos nós. Há desacordos, compromissos, aspectos que ainda devemos melhorar. Mas é autêntico, e isso o torna mais valioso que qualquer perfeição imaginária. Nesse momento, como para sublinhar suas palavras, uma suave garoa começou a cair sobre o jardim. Os presentes buscaram refúgio sob os pavilhões, mas Ana e Lucas permaneceram onde estavam, parcialmente protegidos pela folhagem de uma árvore centenária que haviam decidido preservar e incorporar ao design. Sabe o que significa esta chuva, não é? Perguntou Lucas, seu rosto iluminado por uma mistura de gotas de água e a luz tênue das lanternas ornamentais. Que o sistema de captação pluvial que projetamos está prestes a ter seu primeiro teste real, respondeu Ana com um sorriso prático. Lucas riu, um som caloroso que contrastava com a frescura da chuva. Isso também, concedeu. Mas meu pai sempre dizia que a chuva durante uma celebração é sinal de bênção, de fertilidade para os novos começos. Tomando a mão de Ana entre as suas, Lucas extraiu uma pequena caixa de seu bolso. Não se ajoelhou, nem fez nenhum gesto grandiloquente. Simplesmente a abriu para revelar um anel cujo design reproduzia delicadamente a forma de uma orquídea silvestre, com pequenas esmeraldas incrustadas que evocavam a cor das folhas após a chuva. Não é uma proposta tradicional, explicou sua voz tranquila, mas firme. É um convite para continuarmos construindo juntos, ao nosso próprio ritmo, respeitando os ciclos naturais de crescimento, sem forçar florescimentos prematuros. Ana observou o anel, comovida não só por sua beleza, mas pelo profundo entendimento que representava. Não era uma joia ostentosa que proclamava posse ou status. Era um símbolo de conexão com a natureza que ambos amavam, com a história que haviam ajudado a reescrever, com o futuro que vislumbravam juntos. É perfeito, sussurrou, estendendo sua mão para que ele pudesse deslizar o anel em seu dedo. Perfeitamente imperfeito como nós. A chuva aumentou momentaneamente, como celebrando seu acordo, antes de ceder a uma suave garoa que criava um véu prateado ao redor deles. Ao longe, os sinos da igreja de Santa Clara repicaram, marcando a meia-noite e o início oficial de um novo dia. Enquanto Lucas a abraçava sob a árvore centenária, Ana pensou em todas as pessoas que haviam contribuído para sua transformação durante o último ano e meio. Dona Teresa com sua sabedoria inquebrantável, Pedro com sua lealdade e talento escondido, José com seus conhecimentos ancestrais, até mesmo Rafael e Camila, com as lições dolorosas, mas necessárias que lhe haviam ensinado. Cada um à sua maneira, havia aportado algo essencial ao jardim de sua vida, ajudando-a a florescer de formas que nunca teria imaginado quando se encontrava sozinha e devastada naquela chuvosa manhã de janeiro. As flores mais bonitas são aquelas que sobrevivem às piores tempestades, havia dito sua avó Helena enquanto cuidava de suas orquídeas. Olhando para o jardim que agora florescia sob a chuva, Ana compreendeu finalmente a profunda verdade contida naquelas palavras. Não se tratava simplesmente de resistência frente à adversidade, mas da capacidade de transformar essa adversidade em beleza, de incorporar as cicatrizes no design final de uma vida plenamente vivida. A música continuava soando ao longe, misturando-se com o suave murmúrio da chuva sobre as folhas. Amanhã haveria decisões a tomar, projetos a avançar, sonhos a perseguir. Mas esta noite, neste momento perfeito sob a chuva,
Ana permitiu-se simplesmente ser, como uma flor que finalmente encontra seu lugar exato no vasto e complexo jardim do mundo.